sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montoque e hoje eu tô aqui pra fazer a análise do 6º episódio da 4ª temporada de La Casa de Papel. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo! Esse é o Projeto La Casa de Papel, onde a gente tá fazendo uma maratona junto com vocês. A gente tem análise desde o primeiro episódio e um monte de teorias. Então maratona com a gente, já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nada, que vai ter muita coisa de La Casa de Papel aqui e de outras séries também. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com toda a resistência. A gente tem grupo também no Telegram, tá aqui na descrição. Segue a gente no Instagram porque vai ter live lá, vai ter toda a cobertura de La Casa de Papel, então não perde nada, tá bom? E vamos fazer o review desse episódio que pra mim, com certeza, é o review mais difícil de toda a maratona. Eu assisti esse episódio, o episódio 6, Nocaute Técnico, apenas uma vez. É o único episódio de La Casa de Papel que eu tinha assistido apenas uma vez. E eu reassisti agora pra gravar o vídeo pra vocês. E não pretendo reassistir mais, porque eu choro muito toda vez. Então vai ficar aqui o resumo. Se você também não quer assistir, pelo menos tem o resumo aqui. É mais fácil a gente ver o resumo do que ver de novo aquelas cenas. Por quê? Porque o episódio já começa com uma narração da Tóquio falando que o Gandia era um animal. E é isso que ele é. Não bastou ele já ter ferido 2 das presas. Ele ia atrás de todos eles porque ele é um predador e ele ia acabar com todo mundo do bando. Pelo menos é isso que ele quer. E é verdade. O Gandia entrou naquele duto lá pra poder chegar até o lugar onde a Nairobi tá, né? Ele acaba rendendo ela aqui por trás. E nesse momento, todo mundo vai até a Nairobi. O Palermo entra lá dentro da sala onde o Gandia se escondeu, ele saca a questão dos dutos. E aí no banheiro ele pede pro Rio e pro Denver entrarem nos dutos pra poder também surpreender o Gandia. É nesse momento, gente, que o Palermo deu uma acordada pra vida. Eu sinto que é até outro, sabe? É outro personagem. Ele percebe o que ele fez com o bando. Aí vocês me perguntam, a culpa da Nairobi morrer foi do Palermo? Sim, mas ao mesmo tempo é um desencadear de situações, sabe, gente? Não é só a culpa do Palermo. Imaginem, se o Gandia tivesse saído com a maleta, como foi sempre programado, não teria acontecido isso. Se o professor tivesse ouvido o Berlim lá no flashback, onde o Berlim diz, nós temos que matar o Gandia, é a nossa única opção, isso não teria acontecido. Então é um desencadear de atitudes que causaram isso. E é nesse episódio que a gente vai ver o professor processando tudo isso também. Todos vão lá onde a Nairobi está, né? E o Gandia rende ela e começa a atirar pela porta. Ele fecha a porta e aí ele atira, coloca a cabeça dela lá. E, gente, com uma violência, imagina pra Nairobi, que praticamente morreu, né, uns episódios atrás, foi salva por uma cirurgia milagrosa da Tóquio. Imagina pra ela ele pegando aqui nos pontos dela, abrindo todos os pontos dela. Tudo bem que ela tá entupida de morfina pra não sentir dor, mas ela tá sofrendo, ela tá recém-operada. Essa mulher é muito forte. E aí ele fala, vocês ficam parados onde vocês estão, ou eu mato ela. E aí ele acorrenta a Nairobi na porta. É horrível, gente. Inclusive o Helsinki vai chegando bem próximo da porta, né? Vai conversando, sussurrando lá com ela e dá um tiro que atravessa a porta. E ele fala, ah é? Me deu um tiro? E acaba atirando em uma das mãos dela. Ela fala que ele atirou na mão e o Gandia fala, se vocês derem mais um tiro, eu atiro na cabeça dela. O episódio vai brincar com a gente, com os nossos sentimentos, porque a gente vai vendo flashbacks incríveis da Nairobi. Eu sei que esse flashback é bastante polêmico, eu sei, mas vamos comentar ele aqui e nos comentários a gente discute sobre ele, a gente conversa mais sobre ele. É o flashback lá no monastério, onde a Nairobi e o professor estão lá preparando uma mesa. Ela até brinca que parece uma ceia de Natal, né? E vão receber a família. E eles vão receber, na verdade, a Manila, os apoiadores do grupo, né? Os fundidores também. E ele fala, assim todo mundo já se conhece, né? E aí a Nairobi fala que realmente parece família. E ela fala, eu aceitei esse atraco porque antes de você espalhar a gente pelo mundo, isso era o mais próximo que eu tive de família. Tá saindo lágrima do meu olho, que tá
tão fofinho isso. Ela diz até que não comemorou natais assim, e quando ele pergunta se ela nunca fez isso com o pai do Axel, ela fala que não, ela fica bem assim. Você vê que ela fica mal, porque realmente o pai do Axel deve ter sido um cara terrível pra Nairobi, né? E aí mas isso aí dá um gancho nela e ela começa a falar sobre família, que ela tinha desistido de ter uma família depois de tudo que aconteceu, mas que é o que ela quer ser mãe, dessa vez ela quer fazer tudo diferente, um monte de filhos, ela fala até um cachorro eu quero ter, né? E aí o professor fala, isso é muito lindo o que você tá dizendo, Nairobi. E aí ela fala, você quer ser o pai do meu filho? É o quê? Ela fala até que ele é inteligente, bonito, honrado, sensível, com princípios. Ai, é o Serjão, né, menina? Vocês também acham? Eu não vou discordar da minha rainha Nairobi. Ela lista as qualidades e realmente é uma lista sem fim. E aí o professor fica todo sem graça e fala que é impossível. E aí a Nairobi fala uma coisa que é verdade. Ela fala, impossível, meu anjo, é roubar o Banco da Espanha. E ela até fala, você não precisa assumir a criança e tudo mais, eu só tô pedindo uma doação. E aí ele fala que ele é uma pessoa que não ia conseguir se desvencilhar de um filho. Afinal de contas, gente, ele fez o atraco da Casa da Moeda em homenagem ao pai. Agora, ele tá fazendo esse atraco em homenagem ao Berlim. Você acha que ele é o tipo de cara que quer deixar um filho no mundo? Não, né? E aí ele fala, eu não ia conseguir parar de pensar que eu tenho um filho. E a Nairobi fala, você construiu essa família e nos ensinou a fazer tudo um pelos outros. E a família faz isso, nós nos ajudamos, nós somos assim. E quando parece que a batalha está perdida, ele faz uma coisa incrível que eu amo, que é chamar ela pelo nome. Ela realmente se tornou família, todos eles são família. Ele fala, Agatha, eu já te pedi que você fizesse coisas mais difíceis e mais arriscadas. Muito mais do que você tá me pedindo agora. E aí ela fica toda feliz, ela fala, isso é um sim, abraça ele, ela até brinca. A gente pode fazer da forma natural também. Nairobi, eu não vou nem comentar o nível de rapidez dessa rainha, né? Vocês aí, fãs do Serjão, vocês comentem o que vocês acharam disso. E ele fala, não. Clínica de fertilização, óbvio que ele não ia trair a Lisboa, né? E aí ele fala, mas quando acabar o atraco? Esse flashback é muito polêmico, porque muita gente fala o professor devia ter conversado com a Lisboa. Até porque ele não vai ter nada físico com a Nairobi, isso é importante a gente lembrar. Ele tinha que ter conversado com a Lisboa? Sim. Mas esse é o Sérgio. Ele percebeu que o que a Nairobi mais sonhava, ela tava pedindo pra ele num gesto mesmo de família, de amizade. E realmente ele pediu coisas mais difíceis pra Nairobi. E a Nairobi é uma mulher que sempre esteve lá pelo bando, sempre topou tudo. Então eu acho que na cabeça dele, ele acha que o justo, ele vai realizar o sonho dela como ela realizou o grande sonho dele, que era fazer o atraco da Casa da Moeda. Ela tá junto novamente. E eu fico pensando que o Sérgio, a partir desse dia, ficou procurando o momento certo pra contar pra Lisboa. E nunca achou esse momento. Porque ele é tímido, porque ele não sabe lidar direito com as palavras, porque ele tinha medo que ela ficasse brava com ele. É mancada? Sim. Mas eu não entendo. Mas eu imagino isso do Serjão. Digam aí o que vocês acham desse flashback, tá bom? Do bebê Ibiza que nem nasceu e ganhou tanto hate. Coitado. A gente volta pro presente e o Gandia tá só chamando ela de vira-lata. Aliás, ele chama o povo do bando só de nomes preconceituosos, né? E a Toca ainda tá presa lá no quarto do pânico. E o Rio e o Denver estão pelos tubos. Eles estão fazendo bastante barulho. E todo mundo percebe que eles estão indo pelos dutos. Inclusive o Gandia, que começa a atirar na direção onde os dutos passam. E o Palermo fala, mano, não tem escapatória. Não tem escapatória, Gandia. Você vai ter que se entregar. E o Gandia fala, mas eu não quero escapar, meu anjo. Eu quero a diversão. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Um brinde, Gandia. Você é o personagem que a gente mais odeia em La Casa de Papel. Renan talvez discorde de mim porque ele odeia o Arturo. Mas e vocês? Vocês odeiam mais o Arturo ou o Gandia? Me contem nos comentários. A Nairobi até sugere que eles peguem uma furadeira pra poder furar a porta, mas, gente, o Gandia tá ameaçando ela e ela não se dá por vencida. Ela fala, Gandia, você que é tão preconceituoso aí, 2 gays vão te matar. E ela fala, Helsinki, promete pra mim que você vai matar ele. E ele jura sim.
Então, muita gente teoriza que o Helsinki e o Palermo, né, vão matar ele. Talvez o Bogotá ajude, mas a Nairobi é clara, ela pede pro Helsinki. Talvez o Bogotá esteja lá na fundição no momento onde eles forem matar. Essa é uma teoria, né, só, gente. Mas eu acho que tem grandes chances de ser o Palermo e o Helsinki. O Helsinki porque prometeu pra ela e o Palermo porque vai se sentir responsável direto pela morte da Nairobi. E é nesse momento, talvez, que o Palermo tenha que entregar a vida para poder salvar do Helsinki, tá? Eu acho que pode ser isso. E, inclusive, seria maravilhoso porque o Gandia, que é um personagem tão misógino, preconceituoso, machista, né? Tem esse preconceito com gays. Já foi enganado por 2 mulheres no começo da 3ª temporada, Tóquio e Nairobi, e morto por 2 gays. Seria perfeito pro personagem, que representa aí o pai de família, que é uma porcaria, né? Todo cheio dos preconceitos, louco pra brincar de dar tirinho. Nesse momento, o Gandia manda todo mundo cantar uma música que é Pescador de Homens, tá? É uma música religiosa, o que dá um tom todo fúnebre pra cena. Ele quer saber onde todo mundo tá, onde cada um dos atracadores tá pelo som da voz. E ele sabe que o Denver e o Rio vão ter que cantar lá de cima. E ele fala, vocês cantem ou eu mato Nairobi. E é muito interessante porque nesse momento a gente tem 2 personagens amarradas em forma de cruz. Elas estão com os braços estendidos, né? E existe essa referência meio bíblica mesmo, a tá crucificada. A gente tem a Tóquio presa pelos braços lá dentro do quarto do pânico. E a gente tem a Nairobi também, crucificada na porta. E tem essa música com essa conotação religiosa. E isso é interessante e preocupante, ter essas 2 personagens nesse momento, simbolizando meio que Jesus e o sacrifício que ele fez pelos outros. Será que a Tóquio vai se sacrificar? O que vocês acham? Gente, são tantas teorias, né? E a Tóquio tá ouvindo a música nesse momento, né? É a cara que eu falei pra vocês, gente, de funeral. E é essa música também que acaba despertando o professor. Ele diz que a Tóquio, a Nairobi e a Lisboa, essas 3 mulheres estão em nocaute técnico no momento. Elas estão, assim, anuladas do plano. A Lisboa tá presa na tenda da polícia e tanto a Tóquio quanto a Nairobi estão sendo mantidas reféns. E ele fala, eu não tô pensando com clareza porque eu tenho muitos vínculos emocionais. É isso. Antes eles eram só nomes de cidades e agora eu poderia ter filho com não só uma, mas 2 pessoas do bando. E aí muita gente teoriza que a Lisboa pode estar grávida por causa dessa fala. A gente viu lá nas fotos vazadas pela Netflix que tem a foto de um ultrassom. No entanto, o bebê já tá bem grande, a gente comentou aqui, a gente tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em um dos cards, tá bom? É só clicar e assistir, de teorias. E assim, eu acho que aquele ultrassom é da Alicia, porque o bebê já tá bem grande, mas nada impede de ser, sim, de uma das atracadoras mais pra frente. A Lisboa pode estar grávida? Sim, ela pode estar grávida. Mas não sei se por causa dessa fala, gente. Na verdade, ele podia ter filho com 2 mulheres, porque ele prometeu um pra Nairobi e ele tem um relacionamento com a Lisboa. E aí, gente, o professor vai começar a pensar de forma mais clara. Ele fala, olha, vamos lá. Então tem que ter essa sala do pânico, só que ela não tá em nenhuma das plantas oficiais do banco. Tá, faz sentido, né? Porque se é uma sala secreta, não tá nas plantas. Só que ele começa a pensar e ele vê as medidas do banheiro do governador e ele pensa, ela tá escondida atrás do banheiro. As medidas da planta não correspondem ao tamanho do banheiro. E faz sentido a sala do pânico estar perto do governador, porque ele é o cara mais importante, que mais precisa ser protegido no Banco da Espanha, certo? E aí o professor passa um rádio é ótimo, pro Palermo e fala, não responde, mas eu sei onde está a sala do pânico. Atrás do banheiro do professor. E nesse momento é horrível porque o Palermo, ele não pode virar e falar, gente, eu descobri, porque o Gandia vai saber que ele sabe. Então ele é o único do bando que sabe que eles já têm a localização da sala do pânico. Ninguém mais do bando sabe disso. Lá nos reféns a gente tem aquela cena que a gente odeia, de Arthurito palpitando onde não tem que dar palpite. Ele fala, ó, tá tendo música, tá tendo tiro, eles estão na pior. Aí ele chega no governador e fala, a gente só tem que dar um empurrãozinho pra
libertar todo mundo aqui, vamos ser os heróis. E você, governador, você tem mais obrigação ainda disso. E fica usando aquelas frases de coach falido dele. E o governador fala, sabe o quê? Posso dizer o que eu acho? Que você é um palhaço. Nos colocou em risco e com essa mania que você tem de vender areia no deserto. Nos deixe em paz. Se você quiser morrer em pé, levante e morra. Um brinde, Arturo. Governador não precisou jantar nesta noite depois disso que ele fez com o Arturo. Na tenda, a gente vê quem? Alicia Serra. Eu tinha até esquecido dela nesses últimos episódios, né? E ela fala, gente, ó, granada, tiro... Tamayo, por que você tá calmo assim, meu anjo? Você sabe de alguma coisa, você tá escondendo. E aí chega o Ángel, sempre muito ético e direito, e fala, se teve disparos, o Tamayo, o protocolo é a gente invadir. E o Tamayo assim, ó, não, gente, tá tudo bem. E eles falam, gente, não faz sentido você manter essa trégua, ter os tiros e não fazer nada. E aí ele é obrigado a explicar que o Gandia tá livre, tá armado e agindo por vontade própria. E a dona Alicia vai dar aí um tiro de realidade no Tamayo, que de vez em quando ela é maravilhosa, né? E ela fala, sabe o que você é, meu anjo? Você é um lixo. Porque se der certo o que o Gandia tá fazendo lá dentro, você fica com a glória pra você. E se der errado, você vai falar que ele era só um maluco armado. Então tu é um lixo. Porque sempre algum maluco, você tem que escolher alguém que você chama de maluco pra fazer o trabalho sujo por você. É um pouco o que a Alicia fez, né, gente? Ela fez todo o trabalho sujo pela polícia. É claro que ela é louca, ela é sádica, a gente sabe disso. Mas ela foi usada pra fazer o trabalho sujo, certo? E aí o Tamayo fala, mas também você não tem nenhum problema se ferir os assaltantes, né, Alicia? Ou tem? A Alicia mandou disparar na Nairobi, né? É isso que eu tenho pra dizer também, dona Alicia. Nesse episódio, que é super tenso, o professor tá lá pensando o que foi que fez eles perderem o controle. E aí ele pensa nos momentos pontuais que fizeram o bando perder o controle. O primeiro foi quando o Denver saiu com a caixa lá dos segredos de estado no lugar do Gandia. E o segundo, quando a Lisboa não conseguiu subir nas árvores. E aí ele fala, nós temos que reverter isso. Eu preciso de exercício para ativar o cérebro. E vai lá socar o box lá. Fica o Marcélia do lado dele, o fiel escudeiro, para ele poder reativar o cérebro. Voltando lá nos reféns, a gente tem a Paquita, que é a parteira, falando pro Arturo que ela tem como dar um empurrãozinho. Ela ficou com o celular, ela achou o celular que a polícia enviou pra Nairobi dentro do ursinho. E aí, o Matias até percebe aquela movimentação, mas não saca o que tá acontecendo. Já a Manila fala, eu preciso ir no banheiro urgente, só que o Matias diz pra ela que não. E é aí que a gente tem mais um flashback com a Manila, né? O Denver vai lá conversar com ela. Naquele momento do atraco da Casa da Moeda, ele leva ela pro quarto dele e eles começam a conversar. O Denver não tá entendendo direito a transição que a Manila passou. Ele fala que ele respeita e tudo mais, mas ele não consegue se desprender daquela visão, né? O Denver, ele representa aquela pessoa que tenta aceitar, mas ainda não compreende tudo. Ele não entende, por exemplo, ele pergunta, você começou a gostar de homens? E ela fala, sim, eu gosto de homens. Ele, mas quando você virou mulher? Ela fala, eu sempre fui mulher. E aí também a Casa de Papel ensinando um pouco a gente, né? Eu sei que tem muita polêmica, porque eles não chamaram uma mulher trans pra fazer o personagem da Manila, né? A Belén Cuesta, que, aliás, é uma ótima atriz. Mas, enfim, eles podiam ter chamado, sim, né? Tem aquela menina de Vis-a-Vis, por exemplo, esqueci o nome da atriz, mas ela é ótima. Enfim, não vamos aqui discutir isso. Mas a Casa de Papel conversa sobre o assunto com a gente, né? Ela até fala, eu sempre fui mulher. Depois que eu roubava com você, meu filho, eu ia pra casa, passava batom e eu era eu mesma. Ela até dá uma zoada com ele, ela fala, eu gostava de você. Daí ela fala, não, é mentira. Do tipo, Denver, nada mudou entre a gente. Agora eu sou a Júlia, certo? Eu sempre fui a Júlia e agora eu tô me apresentando como eu sempre fui pra você. E o importante é que ele sorri, enfim, abraça ela. Ele tá no processo. O bom é que ele já respeita ela como ela é, né? Mas a gente vê mais um pouco da Manila. Só que a gente não vê aonde a Manila ficou durante o atraco da Casa da Moeda. Se vocês têm teorias, me contem, pelo amor de Deus, que eu estou dormindo na pia. Alex Pina, você vai ter que me contar onde ela ficou, se ela ficou num apoio que a gente não viu, porque ela tá em contato com o bando desde aquela época.
Inclusive, eu acho que o professor não usou ela no atraco da Casa da Moeda porque ele tinha muito esse controle criativo. Ele queria ter controle de todos os processos, ele já tinha feito o atraco e não ia mudar nada. Mas o Berlim fala, seria bom ter alguém assim. Então talvez essa memória do irmão ter falado isso pra ele tenha feito com que no atraco que é em homenagem ao irmão, que é o do Banco da Espanha, ele tenha lembrado disso e aí sim chamado Manila. Mas eu acho que ela teve de repente, alguma importância lá na primeira e na segunda temporada que a gente não sabe, tá bom? E aí no presente a Manila sai andando e fala, ó, não posso esperar, tenho que ir no banheiro. O Matias vai atrás e o Arturo manda o Miguel esconder o celular. Sabe por quê? Porque o Arturo não consegue fazer nada. Ele é um cara que não tem coragem, então ele manda os outros fazerem. E ele ainda fala pro Miguel que eles são a espinha dorsal da resistência. Arturo, você é uma vergonha, meu anjo. Enfim, vai ficar o celular com o Miguel e a Manila vai até o Palermo e fala que ela precisa de uma arma porque a situação se complicou. A Manila tá vendo que aqueles reféns vão se rebelar. Ela sabe disso e ela faz muito bem de pedir a arma. E aí começa a negociação do Palermo com o Gandia lá dentro da sala. E ele fala, ó, tem algumas opções. Ou eu saio com a Nairobi, vocês ficam todos na parede e ninguém morre. Ou vocês entram aqui. Eu vou matar a Nairobi e vou matar mais um, porque eu tenho 2 mãos aqui, ó. Só, tudo bem, vocês vão me acertar, mas eu vou levar a gente junto comigo. E aí o Palermo fala, meu filho, você também pode sair de joelhos porque você não tem escapatória. E ele fala que isso não é uma opção. Sair de joelhos não é uma opção. E aí, nesse momento, a Nairobi começa a rir e fala, não, mas 2 mulheres já te deixaram de joelho. Eu e a Tóquio, lá no começo, entramos e acabamos rendendo você. Como é que você se sente? Onde é que tá a sua coragem, Gandia? E aí o Palermo percebe que a Nairobi tá fazendo isso porque ela quer salvar a Tóquio. Ela sabe que se eles matarem o Gandia, como é que eles vão achar a Tóquio? Então ela começa a provocar de propósito. Ai, a Nairobi. Por isso que eu amo tanto a Nairobi, gente. Enfim. O Palermo recebeu informações do professor pedindo para que ele aguentasse, segurasse aquela situação. Mas só ele sabe aonde tá a Tóquio. O professor falou no rádio só pra ele. E todo mundo quer salvar a Nairobi. Sim, precisam salvar a Nairobi. Então, eles concordam com a primeira opção. O Gandia vai sair, eles vão ficar na parede. E ele não mata a Nairobi. Pelo menos é o que ele diz. E aí ele pede para os meninos que estão nos dutos descerem. Nesse momento a gente tem mais uma cena que é genial com a Raquel e com a Alicia, né? Imagina trabalhar com essas 2 atrizes em uma cena. Eu fico pensando como isso é maravilhoso, gente. É uma obra de arte. E elas ficam se atacando, né? A Raquel fala assim, ó, eu acho que você devia baixar um app, Alicia, de relacionamentos, porque você tá aí muito sozinha e tudo mais. Raquel, quem tem que baixar o Tinder é o Ángel, né? Será que a Alicia também? Não sei. Mas enfim, a Raquel começa a ironizar tudo isso. E aí a Alicia fala, é que eu não saio com o primeiro que me aparece pedindo pra provar a cidra. Elas começam a se alfinetar e tudo mais. E a Alicia fala, olha, eu quero saber por que você tava pronta pra ligar lá pra sua mãe no telefone e você desistiu. E aí a Raquel mente, ela fala, eu tava só te distraindo, era uma manobra de distração. Mas a Alicia não compra essa desculpinha da Raquel e fala, eu acredito que o seu pastorzinho chegou a tempo, eu só tenho que descobrir como. O professor que tá lá socando o saco de areia lá do box começa a lembrar de tudo que aconteceu e a voz do Berlim guia ele. Ele vai lembrar que o Rio conta que quando ele foi torturado, ele ouvia os cantos de uma Meca, lembra? Então ele vai ligar lá pro Shakir, que é um dos hackers lá que ficam à disposição, e ele fala, rastreia o avião pelo qual o Rio chegou. Nesse momento a gente volta pros reféns e o Arthur induz o Miguel, tadinho, a ligar pro único número que tem lá naquele celular. É o número de contato da polícia. O Miguel tá morrendo de medo, mas depois lá de uma tentativa ele consegue entrar em contato com a polícia. E aí eles falam, o Gandia tá solto, entrem agora porque não tem ninguém na porta. Certo? E aí a Alicia quer entrar, óbvio, a Alicia tá certa. E o Tamayo fica lá, né, ameaçando, falando, não, o presidente não quer outro blindado e tudo mais. É toda essa situação. O Matias acaba vendo e ameaçando o Arturo.
O Tamayo fica sem outra opção, porque tá tudo muito óbvio pra eles entrarem. Ele fala, tá bom, vai, nós vamos entrar, e começa a programar a entrada com o Soares. Só que o Antonianzas escuta tudo. Nesse momento, o professor consegue ter o resultado do rastreamento, né? Fica em Timimon, lá na Argélia. É o lugar onde saiu o avião que levou o Rio pra Espanha. E aí ele fala, agora eu preciso que você rastreie o carro que trouxe a galera até o avião. E aí ele manda o Marcélia diretamente pra Timimon. E o Marcélia ainda fala, mas o plano era não te deixar sozinho, Serjão. E o Serjão fala, o plano mudou. Gente, o plano mudou, né? É aquilo que a gente já conversou aqui. O professor teve pouco tempo para programar e teve muitos imprevistos. Esse é um plano muito mais improvisado e muito mais difícil do que da Casa da Moeda. Tem muita gente teorizando que os militares podem ser parte do plano, né? Mas eu não sei não, gente. Eu acho difícil porque o professor vai estar com as mãos atadas na quinta parte. Mas me digam o que vocês acham. O plano mudou. Isso é fato. Pode ser que os militares sejam parte do plano? Nesse momento, o Rio e o Denver já desceram, obedeceram o Gandia para poder soltar a Nairobi. Tem até um momento muito bonito do Denver conversando com ela, onde ela conta que os pontos abriram. E é nesse momento que entra outro flashback da Nairobi. É o flashback lá no monastério. A Nairobi vai contar para Tóquio que o professor aceitou ser o pai da criança dela. E que agora a Tóquio vai ser tia. Gente, que lindo! Elas têm essa relação, elas são irmãs, elas não têm família, elas são uma irmã da outra. Olha a ligação dessas mulheres, né? E às vezes a Tóquio faz umas cagadas com a Nairobi, mas tudo bem, vamos relevar aqui. É a tia Tóquio que dá o nome pra criança, Ibiza. E aí, né, elas estão quebrando uma regra, porque Ibiza é uma ilha, não é uma cidade. E elas falam, mas sabe que regra a gente devia quebrar? A gente não tem mais que ficar sem se ver, a gente vai ser uma família, a gente vai ter natais em família. Então esse é o plano, era o plano delas, depois que elas saíssem de lá. E eu acredito que eles vão continuar seguindo esse plano. Quem sair de lá vivo vai se transformar em família. Nada mais de ficar um numa ilha, o outro em outra, enfim. Aí é muito engraçado, porque a Mônica e a Lisboa chegam e falam, o que vocês estão fazendo? E a Tóquio fala, despedida de mãe solteira. E tadinha nelas, você tá grávida? Aí a Lisboa fala, eu não sabia que você tem um namorado. E aí a Tóquio fala, então, é uma amizade colorida. E elas têm uma cena dançando e tal, e isso, assim, é muito legal ver as quatro dançando Girl Power. Mas, né, a Lisboa não sabe o que elas estão comemorando direito. Inclusive, aí surgiu o meme, né, nunca comemore algo com as suas amigas que você não sabe o que é. Vocês acham que a Lisboa ia ficar encrencando com o professor doando lá, sendo doador pra ser o pai? Vocês acham? O que vocês acham disso? Eu acho que ela ia ficar mais brava com o professor não contando pra ela. Eu já falei no review do vídeo passado que eu acho que o Serjão tentou contar, que ele queria fazer o certo, mas não conseguia, porque vocês conhecem o Serjão, gente. Ele com essas coisas, desse jeitinho que ele tem, ele não tem muito jeito, né, pra falar essas coisas. Mas enfim, eu acho que ela ia ficar brava com o Serjão e não com a Nairobi. Mas me contem aí, fãs da Itzier, eu também me jogo nesse meio, que eu também sou muito, mas me contem o que vocês acham que a Lisboa ela ia dançar junto, se ela soubesse? E tá, eu tô tentando animar um pouco, porque eu não quero contar o final desse episódio, não quero analisar. A gente sabe o que acontece, vamos lá, né? O Gandia sai com a Nairobi, tentando, né, fazer o que eles combinaram, que seria o quê? Todo mundo na parede, e ele pode sair com ela. E aí ele pede pra todo mundo abaixar as armas. Ele tá de colete, né? E ele acaba segurando ela bem forte, ela tá sentindo dores. Ele solta ela, e aí o combinado seria ele simplesmente escapar. Mas ele chama ela de vira-lata pela última vez e fala, não disse que eu ia te matar? Ele atira, gente, não tem como ser uma morte fake. Já me perguntaram isso, se a morte foi forjada. Não tem como. Enfim, ele sai correndo, consegue escapar. O Denver vai atrás, solta até uma granada. E aí, aquele momento que o Palermo grita, o Helsinki chora e eu fico destruída, né? A gente não tem, gente, tá? Tem gente que teoriza que a Nairobi fingiu a morte, não. É isso, a série não mente pra gente dessa forma. A série surpreende a gente, o que é diferente.
E aí é nesse momento que a gente vê a Nairobi de vermelho naquele jardim, no famoso jardim do flashback, certo? Ela tá com a flor e no jardim ela tá grávida. E aí, sim, a gente, né, a câmera vira e a gente vê todos que estão mortos no jardim. A gente vê o Oslo, a gente vê o Moscou, a gente vê o... Eles focam bastante no Berlim, né, olhando pra ela e tudo mais. No primeiro flashback que a gente vê da Nairobi lá naquele jardim, que eu comentei com vocês, que é um flashback real, mas que a Nairobi parece estar à parte, né? O primeiro flashback lá do episódio passado, reparem que a Nairobi não aparece junto com eles na cena. E ela parece estar confusa. E nesse flashback, ela parece estar entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque esse flashback mistura realidade e sonho. E aí eu vou falar pra vocês, esse é sim o jardim dos personagens que se foram. A família que sobreviver vai ficar viva e reunida fora. E a família que não sobreviver vai continuar reunida nesse jardim. Se o professor, o Denver e o Helsinki que apareceram lá no começo estivessem nessa cena, aí seria confirmado. Como eles brincam com essa informação, a gente não sabe se isso foi uma forma da série contar pra gente que eles iam morrer ou não. Eu acho que não tem ligação, tá, gente? Eu acho que vai ser só uma representação de família, que eles vão estar juntos até no pós-vida depois, tá? É o que eu acho. Mas eu quero saber as teorias de vocês. Esse episódio é muito difícil pra mim. Como eu falo, a Nairobi é minha personagem, é a que eu mais me identifico, apesar de eu amar todos. Deixa aqui nos comentários. Se você não tem nada pra comentar, comente por Nairobi, tá? E é isso. Consegui fazer o review, apesar de ter sido muito difícil. Mas a gente volta com mais teorias, tá bom? Não perca, não deixa esse like, por favor. Foi muito difícil fazer esse vídeo. A gente volta com teorias e mais review, tá chegando. Resistência. Um beijo por Nairobi.